Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Cristine de Pizan. Estamos, nesse momento, fazendo uma coletânea das histórias das mulheres que fizeram diferença ou que tiveram uma participação importante na literatura, nas artes. Enfim, mulheres que muitas vezes ficaram esquecidas ou abandonadas exatamente por serem mulheres. Já falamos de algumas da Antiguidade, já começamos a falar de algumas da Idade Média e continuamos ainda a falar sobre a Idade Média. Hoje eu falarei para vocês sobre Heloísa. Com certeza vocês já ouviram falar de um dos romances mais trágicos da Idade Média, o romance entre Abelardo e Heloísa. Né? É exatamente dessa Heloísa que eu falarei para vocês hoje. Vamos conhecer um bocadinho mais sobre ela? Então, Heloísa e o seu amor trágico, infelizmente. Imagine um amor arrebatador, desses de tirar o fôlego. E foi exatamente isso, esse fogo, essa energia forte que uniu os dois amantes, Abelardo e Heloísa. Estou a falar do amor entre Abelardo e Heloísa. Heloísa viveu entre 1090 e 1164. Na época que ela conheceu Abelardo, ela era uma jovem de 17 anos, mas muito erudita, ou seja, já era uma jovem que prometia intelectualmente. Se tornaria uma das mais importantes intelectuais entre os séculos 11 e 12. Porém, infelizmente, Heloísa ficou mais conhecida por seu amor e suas correspondências com Abelardo do que propriamente pelo seu lado intelectual. Então, Heloísa foi estudar em Paris sob os cuidados de seu tio, cônego Faubert, vigário-geral da Catedral de Notre-Dame, e logo depois que ela chega em Paris, ela é confiada a Pedro Abelardo. Quem era Pedro Abelardo, né? Então, Pedro Abelardo já era um homem conhecido, 20 anos mais velho do que ela, então eles tinham uma boa diferença de idade. Ele era um filósofo, como eu já falei, conhecido e um professor renomado, um dos grandes intelectuais aí do século XI e século XII. A relação entre ambos se transformou em um relacionamento que resultaria em grande tragédia. Ao descobrir o romance secreto, o tio da escritora, ou seja, o cônego Flaubert, que havia planejado um casamento da sobrinha com um jovem nobre, tentou separá-los. Em vão, já vou avisando. Mas os dois continuaram o romance secreto, chegando a se casarem às escondidas e, pouco tempo depois, a terem um filho, Astrolábio. Parênteses. Astrolábio era um instrumento usado para medir a distância entre a Terra e a Lua e o céu. Né? E Heloísa dá esse nome ao filho exatamente que era simbólico para medir a distância entre ela e Abelardo. Bonitinho, não? Heloísa foi expulsa de casa quando seu tio descobriu seu casamento, o que a fez passar a viver em um convento na Bretanha, sob os cuidados da cunhada, ou seja, da irmã do Abelardo, e onde ela veio ter o filho. Além disso, aí vem a parte trágica da história. Faubert mandou castrar, isso mesmo, castrou Abelardo, literalmente, coitadinho do rapaz, mais ainda da Heloísa, não? Que com sentimento de culpa passou a interpretar a tragédia como um castigo divino por ele ter quebrado o pacto com Deus. Heloísa era brilhante, estudiosa de latim, grego e hebraico e tinha uma reputação de inteligência e perspicácia. Após a castração, Abelardo tornou-se monge na abadia de Saint-Denis e Heloísa tomou o hábito e tornou-se abadesa no mosteiro de Paracleto. Detalhe, esse fato de tomar o hábito de se tornar uma abadesa, uma freira, foi muito mais pela perda do amor do que por uma questão religiosa. Podemos entender, né?
Abelardo e Heloísa se dedicaram à vida de trabalhos e estudos para suportarem a separação. Eles trocaram pelo resto de suas vidas cartas de amor. As memórias de Abelardo e Heloísa são uma troca intelectual que transcende o tempo. E isso é verdade. Nós temos traduções dessas cartas para o português, né? Aconselho a ler, e são bem bonitas as correspondências, né? Quando ambos estavam nos conventos, respectivamente, cada um no seu, né? Começou a correspondência entre os dois amantes. E essas cartas, né, nas cartas, a Heloísa manifesta uma consideração pelos problemas enfrentados por Abelardo, ou seja, ela ficou ao lado dele, mesmo espiritualmente, emocionalmente, não fisicamente, pelo resto da vida dos dois. Né? Então, era uma correspondência apaixonada e erudita. Heloísa incentivava Abelardo em sua obra filosófica e ele dedicou a sua profissão de fé a ela. Seja historinha de amor, né? E olha um dos relatos dela: eu preferi o amor ao casamento, a liberdade aos laços que prendem. Então ela mesma confessa nas correspondências que talvez se ela tivesse casado, não tivesse tido uma vida linear, familiar, ela não seria tão feliz. Que ela gostava, que ela queria mesmo era o estudo, a intelectualidade. É algo que naquele tempo só era possível se ela estivesse no convento. Né? E, para fechar, lá no cemitério Père Lachaise, em Paris, né, existe uma sepultura, um túmulo que, a princípio, os dois estariam enterrados juntos. Né? Gostou da historinha de amor? Bonitinha, né? E lembrem-se, né, Heloísa é muito mais do que ficou, mas infelizmente o que sobrou dos escritos dela foram as correspondências. Ah, uma dica suplementar. Existe um filme, Em Nome de Deus, que conta a história desses dois amantes. Eu acho fantástico. Aconselho vocês a assistirem. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais. Um abraço e até a próxima. Tchau!